Nonos anos, bem-vindos! A gente vai aprender um pouquinho mais sobre função afim hoje. Na última vídeo a gente falou de função. A função em si, tá? Faltou ser cedilha. A função em si, ela é uma introdução pra gente chegar nos tipos de funções, tá? Então, aquela função é um apanhado geral para a gente aplicar numa função, que é o que a gente vai fazer agora. Então, primeira coisa que a gente vai aprender sobre função afim é que ela é desse tipo aqui. Ela vai ter um valor que multiplica o x, esse valor pode ser 1, ele pode ser 2, 3, ele pode ser uma fração, ele pode ser um valor negativo, mais um número sem letra, tá? Esse valor pode ser 1, 2, menos 5, pode ser uma fração, pode ser um número com vírgula, pode ser qualquer coisa. E ele pode ser zero, inclusive, daí ele não aparece, tá? Sobre imagem dos elementos, então a gente vai ter um elemento para x e vai ter a imagem dele, que a gente coloca em y, que a prof já vai explicar. A gente também vai ver o gráfico da função afim, que é sempre uma reta. Então, a gente vai colocar os pontinhos no gráfico. Deu uma reta, minha função tá certa. Não deu uma reta, algum cálculo eu fiz incorreto. Às vezes, vocês vão ver que os pontinhos ficam tudo alinhado e um pontinho fica longe. Significa que aquele pontinho que não tá alinhado com os outros, ele é alguma coisinha que eu fiz errado, fiz algum sinal errado, enfim. É isso que complicou a minha vida, tá? E também vou aprender sobre zero da função, tá? O zero da função, ele é onde a gente encontra o zero no y. Mas a gente vai resolver bem direitinho aqui pra ver como vai ficar, tá? Vamos lá. A prof já vai começar fazendo os exemplos, tá? Para vocês aprenderem bem como é que vai resolver. Esse primeiro aqui, a prof inclusive não fez o gráfico, eu vou fazer o gráfico com vocês, vou fazer a tabela com vocês, desde o comecinho para vocês aprenderem, tá? Então, a primeira função é, dada a função afim, y igual 2x mais 2, determine a imagem dos elementos. Eu tenho um monte de elemento aqui, eu tenho o menos 2, ele vai ter uma imagem, o menos 1 vai ter uma imagem, o 0 vai ter uma imagem, o 1 vai ter uma imagem, o 2 vai ter uma imagem. Cada elemento desse vai ter uma imagem. A prof gosta de fazer uma tabela, a prof acha que fica mais organizado, tá? Então, eu vou fazer com vocês essa tabelinha de organização, para vocês verem se vocês gostam de fazer assim, tá? Então, na tabelinha da prof é assim, ó, tem um lugar onde vai os valores de x, o lugar onde vai a função y igual 2x mais 2, o lugar onde a gente vai encontrar, opa, subir o morro aqui, ó, vou fazer uma linha para não subir o morro. Vamos lá. O lugar onde a gente vai encontrar os resultados, vou botar ele pra cá, y. E os lugares onde a gente vai, o lugar onde a gente vai colocar o par ordenado. Não se preocupe que a gente vai aprender tudo isso agora, tá? Tem umas coisinhas de madeira aqui, é mais difícil de fazer. Se ficar um pouquinho torto, vocês já sabem que é por causa que a prof não consegue fazer bem retinho, tá? Os valores que eu vou colocar aqui, ó, são os valores de x. Então, isso aqui, ó, são os valores de x. Então, eu vou colocar aqui, ó. O primeiro valor vai ser menos 2, o segundo vai ser menos 1, o outro vai ser 0, o outro vai ser 1 e o outro vai ser 2. Eu vou fazer uma linhazinha aqui até no final pra gente conseguir organizar. Aqui, aqui. A gente ficou meio torta, hein? Aqui. Vamos lá. Eu deixo aqui por enquanto. E nos lugares de x, aqui tem x, ó, a gente vai colocar esses valores, ó, observa como a prof vai fazer. Y igual 2x é 2 vezes x. No nosso caso agora, o primeiro x é menos 2, então vai ficar assim, ó, mais 2. Observa que dessa equação a prof trocou o x pelo menos 2. Então, olha como ficou. 2 vezes 2, 4... mais com menos, menos, mais 2. Ó, eu devo 4 e tenho 2. Vou pegar esse meu 2, vou pagar um pouco da minha dívida, mas eu ainda vou ficar devendo 2. Então, aqui é os resultados, ó. Esse menos 2 tem como imagem menos 2 também, tá?
Mas não é sempre que dá igual, mas é assim. A imagem de menos 2 é menos 2. Olha que a prof vai escrever, ó. Aqui o valor de x, o x deu menos 2. Aqui o valor do y, o y deu menos 2. Esse é meu primeiro par ordenado, que eu vou colocar no gráfico daqui a pouquinho. Vamos continuar. Y igual 2 vezes. No lugar do meu x agora vai menos 1. Menos 1 mais 2. Observa que a prof só trocou o x, que é menos 1. O resto a prof deixou igual. 2 vezes menos 1 é menos 2. E mais 2 aqui do lado. Eu devo 2 e tenho 2. Isso dá 0. Então, ó, o valor do x é menos 1 e o valor do y é 0. Esse é o meu segundo par ordenado. Vamos continuar. Y igual 2, agora no lugar do x vai ficar 0. Mais 2. 2 vezes 0, 0. Mais 2. 0 mais 2 é 2. Então, quando eu coloquei 0, eu encontrei o ponto 2. Esse é o meu domínio e essa é a minha imagem, tá? Então, vamos lá. Y igual 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, meu segundo pontinho, meu segundo não, no meu quarto ponto é 1 e 4. E vamos calcular o último. Y igual 2 vezes 2, agora é o 2, mais 2. É 2 nessas contas. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, o ponto é 2 e 6. Então, a imagem dos elementos estão todos aqui. Essa aqui é a imagem, ó. Qual que é a imagem de menos 2? É menos 2. Qual que é a imagem de menos 1? É 0. Qual que é a imagem de 0? É 2. Qual que é a imagem de 1? É 4. Qual que é a imagem de 2? É 6. Então, essa tabela aqui me proporciona eu ter o meu domínio, eu ter o meu cálculo, eu ter a minha imagem e eu ter o par ordenado bonitinho para poder colocar aqui no gráfico, que é a letra B, tá? Gráfico da função. O que a gente faz aqui no gráfico da função, prof? Primeiro a gente vai desenhar o gráfico, a prof vai te ensinar a desenhar o gráfico, tá? Vou colocar um pouquinho mais pro meio aqui, ó, vai ficar mais fácil de eu desenhar, tá? No gráfico, a gente vai ter valores para x e y negativo, tá? E também tanto x como o y podem ser negativos. E a gente precisa saber como que a gente coloca isso no gráfico. Então, o gráfico, ele precisa estar bem certo e medidinho. Ele não pode ter tamanhos diferentes. Cada intervalo tem que ter o mesmo tamanho. Então, olha o que a prof vai fazer. Ó, a prof vai fazer com a régua. Vai pegar aqui onde está o 7 e vai fazer um meinho. Então, aqui é meu meio. A cada valor de centímetro, a prof vai fazer um risquinho bem alinhado com eles, tá? Para poder marcar e fazer o gráfico. Daqui a pouquinho vocês já vão entender, tá? Se der um pouquinho depois é que a prof não consegue ver, porque o celular tá bem em cima, a prof fica de frente, tá? Ó, esse aqui é meu meio. Agora eu vou vir, vou traçar, vou colocar ele aqui no 10 agora. Vou vir, vou traçar, ó, bem aqui nesse meu ponto. Ele tem que estar bem certinho, ó. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. A cada centímetro eu vou fazer uma marcação, porque daí o meu gráfico vai ficar perfeito. E se eu não fizer isso, prof, teu gráfico vai ficar todo avacalhado. Você vai querer fazer uma reta e não vai dar uma reta. Por quê? Porque não tá medido, tá? Então, pra gente dar uma relembradinha do que a gente viu, ó, esse que tá deitadinho, ele é o x, tá? Na horizontal, o x, e o que tá na vertical de pé é o y. Ó, pra cá, os valores de x são positivos. A prof vai escrever de lápis, porque senão vai ficar muito confuso, tá? Ó, aqui é o 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A prof fez só até o 5. Aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Deixa a prof ver se vocês conseguem... Ah, vocês conseguem ver. Tá. Aí, pra baixo, são os valores negativos de y. Menos 1, menos 2, menos 3. Lembra como se fosse baixo da terra? Esse aqui é o ponto da terra, esse aqui baixo da terra, tá? Então, é como se fosse profundidade. Então, quando a gente mede profundidade,
a gente mede, quando a gente fala, por exemplo, 20 metros de profundidade, por exemplo, no fundo do mar. Significa que eu tô andando 20 metros para baixo da terra, abaixo do nível do mar, tá? Não da terra, né? Do nível do mar. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Meu gráfico tá pronto. Agora eu vou colocar os meus pontos no gráfico, tá? E eu tenho que colocar eles bem certinho para eles poderem dar uma reta. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu vou colocar é menos 2 no x e menos 2 no y. Ó, menos 2 no x tá aqui, menos 2 no y tá aqui. Eu gosto de fazer esses pontinhos, ó, porque eles vão se encontrar e eu acho bem rapidinho a minha questão. Então, esse aqui é o primeiro ponto, tá? Esse aqui é o menos 2 e menos 2. Eu nem preciso botar A, B, C, não preciso nada disso, tá? Só colocar eles na ordem. O segundo ponto é menos 1 no x, aqui, e 0 no y. Sempre que existe um 0, ele vai ficar em cima da reta do valor que não é 0. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho menos 1 no x. Então, ele vai ficar bem certinho em cima do menos 1, tá? Porque a outra coordenada é 0. E o 0 é esse ponto aqui, ó. 0, 0 é esse ponto aqui do meio. Então, a gente vai jogar ele pra cima, ele tá em cima da reta, tá? Então, por isso que ele vai ficar ali. O próximo ponto é 0 no x, é 2 no y, ao contrário. O 2 no y é aqui, ó, tá vendo? Então, ele vai ficar em cima da reta do y, porque é 0 na outra questão. Então, quando que a gente coloca os pontos em cima da reta? Quando a outra coordenada for 0. Se essa coordenada aqui é menos 1 e 0, eu vou colocar em cima do menos 1, no x. Coloquei. Se aqui é 0, vai ficar em cima do y, no 2. Coloquei. Tá vendo que eles estão alinhando, que a prof falou? Bem alinhadinhos. O próximo ponto é 1 e 4. 1 no x e 4 no y. Vamos lá. 1 e 4, aqui o pontinho. E o nosso último ponto, 2 e 6, 2. Põe mais pra baixo. E 6. Aqui é o 2 e 6, mais ou menos. Aí, isso aqui dá exatamente uma reta, porque os pontos foram calculados certinhos. E se eu ligar todos eles, eu vou encontrar uma reta. Olha o que a prof vai fazer. Vou fazer até de amarelo, que vai aparecer os pontinhos embaixo, olha só. Vou pegar a minha régua. Vou pegar, geralmente a gente faz até o contrário. A gente faz do último e alinha com o primeiro. E todos eles vão se alinhar certinho, tá? Ó, tá vendo que a reta passou por todos os pontos? Tá? Isso aqui é o gráfico de uma função afim. Ele dá uma reta e todos os pontos eles dão alinhados para mim poder fazer essa reta. Se por acaso esse pontinho tivesse aqui, era ele que estava errado, porque ele não ia estar alinhadinho, tá? Isso daqui é a tabela onde eu vou encontrar as imagens dos elementos, esse é o gráfico da função, e agora o zero da função. O que é o zero da função? O zero da função é um valor que eu vou colocar no lugar... o zero da minha função é o valor que eu vou colocar no lugar do x para encontrar o meu y. Então, espera aí pra gente ver. Então, vamos lá. A minha função, vou jogar mais pra cá. A minha função, ela tem que dar 0. Então, a gente tem a função, ela é essa aqui, ó. Y igual 2x mais 2. Ela tem que dar 0, por isso que é o zero da função. Então, aqui no lugar do y, eu vou colocar 0. Vai ficar assim, ó. 2x mais 2. Tá? Eu posso fazer... Lembra que a gente tem letra com um lado, número pro outro? Esse zero não precisa necessariamente estar aqui. Eu posso escrever ele, vou até escrever ele com essa outra caneta. Eu posso escrever ele assim, ó, 2x mais 2 igual a 0. Ele estando na frente, estando atrás, é a mesma coisa pra gente. Mas o importante é que se eu quero descobrir o zero da função, essa minha função tem que dar 0, porque eu quero descobrir o zero, né? Então, letra para um lado, número pro outro. Tá somando, desse lado passa diminuindo. Esse 2 aqui, ó, tá multiplicando, vai passar pra cá, dividindo. Ó, esse 2 tá aqui, esse 2 aqui que tava multiplicando, passou dividindo. 2 dividido por 2 é 1. Menos com mais é menos. Então, quando o x for menos 1, o meu y vai ser 0. Isso já se confirmou, olha aqui, ó. Quando o x for menos 1, o y deu 0. Eu poderia olhar por aqui e dizer, esse aqui é o zero da função.
tá? Mas às vezes ele não dá na minha tabela, aí eu tenho que vir aqui e achar ele. Mas a prof gostaria que vocês fizessem essa continha mesmo, então revisando. Eu vou pegar a minha função, 2x mais 2, e vou igualar a zero, porque eu quero o zero da função. Vou botar a letrinha para um lado, númerozinho para o outro, e vou achar meu resultado. O valor que eu achar aqui é o zero da função. Qual que é o zero da função, prof? É menos 1. Menos 1 é o zero da função. Preparei mais uma questão, tá? Essa aqui já tá... Já fiz a tabelinha e já fiz o gráfico pra não ficar... Ih, gente, isso aqui, ó, é os pontinhos que eu desenhei lá no outro gráfico. Vamos tomar cuidado pra não confundir a gente, tá? Porque ela acabou saindo aqui em cima, passou pela folha. Então, vamos lá. Agora, eu tenho a função menos 3x e eu vou determinar a imagem dos elementos. Menos 1, 0, 1 e 2. Então, ó, menos 1, 0, 1 e 2. E vou colocar na minha função, ó. Menos 3 vezes x. O meu x é menos 1. Então, é menos 3 vezes menos 1. Tá observando que não tem aquela númerozinho separado? Pode acontecer também, tá? Ó, menos com menos mais. 3 vezes 1, 3. Então, aqui deu 3. Y igual menos 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. Y igual menos 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3, menos com mais, menos. Y igual menos 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6, menos com mais, menos. Vou montar meus pontos. O x deu menos 1, o y deu 3, o x deu 0 e o y deu 0. O x deu 1 e o y deu menos 3 e o x deu 2 e o y menos 6. E agora eu vou montar o meu gráfico da função. Vou aproveitar então que ficou esse verde, vou fazer de outra cor de canetinha para não confundir, tá? Aí vocês já sabem que esses pontinhos ali ficaram errados. Vou fazer de marrom para ficar bem diferente. Peguei ele aqui, vamos lá. O ponto menos 1 e 3. Menos 1 no x é aqui. E 3 no y é aqui pra cima. Então, menos 1 e 3. Deixa eu ver. Aqui é o primeiro ponto. Menos 1 e 3. O próximo ponto é 0 e 0. Onde fica esse ponto, prof? Aqui, ó. Aqui o 0 e 0, tá? 0 no x, 0 no y. Bem no encontro das duas retinhas. O próximo ponto é 1 e 3. 1 no x. E menos 3, aliás. 1 e menos 3. Bem aqui, 1 e menos 3. O próximo ponto é 2 e menos 6. 2. Aqui, e menos 6. Bem aqui, ó. E aí, eu coloquei os pontos, agora eu vou pegar a minha régua e vou alinhá-los, ó. Aqui, aqui. Olha só como eles alinham certinho. E daí, por eles, eu vou passar a canetinha. Vou passar de amarelo, como eu fiz no outro. Pra aparecer... Opa, o prof mexeu. Os pontos, ó, tá? Então, os pontos, eles estão aqui. Deu uma reta, porque o gráfico da função φ é uma reta, sempre vai dar uma reta. E a gente colocou, fez o domínio, a imagem, os pontos, os pares ordenados, o gráfico da função. E agora a gente vai fazer o zero da função. Vamos fazer ele aqui. Para mim fazer o zero da função, vou pegar a minha função. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Vou pegar a minha função, que é y igual a menos 3x e vou igualar a zero, ó. Menos 3x igual a zero. Tá vendo que não tem nenhum número aqui? Eu só tenho que passar esse 3 que tá aqui multiplicando pra cá dividindo. E aí, lembra que a prof vai passar ele com sinal e tudo. Observa, ó. Ele tá multiplicando, ele vai passar pra cá dividindo. Um número,
ele sempre passa pro outro lado fazendo a operação inversa. Então, se ele tá somando de um lado, ele passa diminuindo do outro. Ele não troca o sinal. Às vezes, a gente tem uma ideia doida de achar que ele troca o sinal. Por exemplo, aqui, ó. Ele é menos 2, ele é mais 2, ele tá somando. Ele passou pra cá diminuindo. Ele passou fazendo o contrário do que ele tava fazendo. E é o que esse menos 3 fez, ó. O menos 3 aqui tava multiplicando, passou pra cá, dividindo, com o sinal e tudo. Não troco, tá? X igual. Tenho nada para dividir para 3, que seja negativo, ainda dá nada. O zero, ele não é positivo nem negativo, ele não tem sinal, tá bom? Então, não precisa se preocupar com isso. Porque assim, mais com menos dava menos. Mas existe menos zero? Existe mais zero? Eu tenho 20 balas, menos zero é 20. Eu tenho 20 balas, mais zero é 20. Então, o zero, ele é neutro na questão do sinal, tá? Então, o que a gente chega à conclusão? Que se a gente quer y igual a zero, a gente chega no x que dá zero também. Então, para mim encontrar o meu y igual a zero, o meu x tem que ser zero, ó. Eu já fiz isso, ó. O meu x é zero e meu valor de y deu zero. Esse daqui é o zero da função. Às vezes tá na tabela, às vezes você não vai encontrar ali, tá? E esse daqui quer dizer que para mim encontrar o y igual a zero tem que ser x igual a zero. Essa aqui é a matéria, tá, gente? É bem parecida com a outra, por isso que a prof falou que precisava até de duas aulas para isso, porque não adianta a prof falar só de zero da função, fazer um trabalho, só de função normal fazer um trabalho, porque não tem muito sentido, tá? Ela não tem muita coisa para se fazer, ela precisa ser aplicada na função afim. Então, por isso que essas duas aulas são juntas, tá? No vídeo anterior, a prof postou lá no SEM, postou uma questão para você fazer, tá? Então, a prof vai fazer aqui com vocês para corrigir. Aí você dá uma olhadinha e vê se você fez certinho. Expresse a lei de formação e faça a tabela de valores da função abaixo. A professora Esther dá aulas particulares, aulas particulares cobrando R$50 a hora, mais R$10 de deslocamento. Qual o valor ela irá receber se der uma hora de aula particular, 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a lei de formação, ó. Lei de formação. O que muda, o que vai ficar alterando o meu x é a quantidade de horas que ela pode dar de aula particular. Então, o meu x é a quantidade de horas que ela vai dar. Só que eu sei que ela vai cobrar R$50 a hora. Então, eu sei que vai ser 50 vezes x. Porque o 50 é o quanto ela vai cobrar na aula particular, só que eu não sei quantas ela vai dar. Se ela der uma, vai dar 50. Se ela der duas, vai dar R$100. 3 vai dar 150 e assim por diante. Então, o meu x é a quantidade de horas, mas o meu 50 é quanto cada hora. E quanto cada hora eu sei quanto é, tá? Além disso, ela vai cobrar deslocamento. Ela vai cobrar mais R$10 de deslocamento. Então, mais 10. Essa aqui é a minha função afim. 50x mais 10. Eu posso colocar... eu acho que lá pra vocês eu tava colocando o f de x. Ou y pode ser a mesma coisa. Y igual 50x mais 10. Será R$50 a cada hora mais R$10 de deslocamento. Essa é a lei de formação. Agora eu vou fazer uma tabelinha, ó, com as horas que ela vai dar e quanto ela vai receber. Então, ó, aqui meus valores de x. Ela vai dar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Igual aquela tabelinha que eu acabei de fazer, tá? A minha lei de formação vai aqui. Vou botar f de x, pra vocês verem que não tem nada diferente, tá? 50x mais 10. Aqui vai o meu y, que é os valores que ela vai receber, tá? Então, vamos lá. Ó, no lugar de x, eu tô colocando 1. 50 vezes 1 mais 10. 50 vezes 1 é 50, mais 10 é 60. Então, se ela for lá dar 1 hora de aula particular, ela vai receber R$60. Ou ela vai cobrar da pessoa R$60. F de 2, se ela der 2 aulas particulares, vai ficar 50 vezes 2 mais 10. Aqui no lugar de x eu tô botando 2. 50 vezes 2 é 100.
mais 10 é 110. Então, se ela der 2 aulas particulares, ela vai ganhar 110. Vamos ver quanto ela vai ganhar se ela der 3 horas de aula particular. Então, no lugar do x, 3. 50 vezes 3, 150, mais 10, ela vai ganhar R$160 se ela ficar 3 horas com o aluno, né? E se ela ficar 4 horas, 50 vezes 4 mais 10. 50 vezes 4 é 200, mais 10, 210, tá? Então, se ela der 4 horas, ela vai ganhar R$210. Então, isso aqui, ó, é a nossa tabelinha. E essa aqui é a nossa lei de formação, qualquer um dos dois jeitos, tá? Então, eu faço a minha lei de formação e substituo os valores das aulas particulares. E aqui encontro esses valores. Tá bom, gente? Se precisar de ajuda, chama a professora no WhatsApp, tá? Um abraço, pessoal. Até!